Satanás muitas vezes nos escondeu, nos gerou dúvidas, nos colocou muitas vezes em nossa mente que nós não éramos capazes de estar numa igreja, que nós não éramos merecedores da graça dele. Então hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra, o Espírito Santo ele venha me usar, conseguir usar o vaso que está, e usar também o coração dos irmãos que consigam todos sair daqui uma grande vitória, uma grande bênção de Deus, amém? Então, antes de começar a palavra, vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo. Vamos no Marcos 4,35, depois a gente lê o 5. Eu lembro quando a pastora, que era a pastora, brigava quando eu era pequeno, ela falava assim: quem achou, deu uma aleluia, quem não achou, misericórdia, era lindo demais, eu estou perdido também, era só misericórdia, agora glória a Deus, que aleluia, eu estou primeiro em todo mundo, já sei a resposta, mas é sempre bom a gente ter um vício gostoso que é a leitura da palavra de Deus, porque nós sabemos que o Satanás coloca empecilhos em nossas vidas, tanto de uma leitura, tanto de acompanhar uma live abençoada que a pastora que faz toda semana para a gente. E eu lembro que no começo das lives, se eu não me engano, nós começávamos na pandemia, né, pastora? E era todo mundo fazendo um evento, vai começar a live, todo mundo sentava, colocava na televisão, e aos poucos vai um pouco se esfriando em algumas casas. Glória a Deus, na minha casa ainda a gente consegue ainda todos se reunir, muitas vezes não todos, mas sempre a live da pastora Raquel, ela está lá em som, bom som, para derrubar toda a potestade do inferno. Porque, irmãos, já chegou um tempo em minha vida, um tempo bem próximo, que eu chegava na casa da pastora Raquel com desfeitos de vida, rumos da minha vida sem saber para onde tomar. E a pastora Raquel, sabe, pelo Espírito Santo, ela conseguiu, não de um jeito autoritário, não de um jeito eu que falo e você escuta. Isso nunca aconteceu no nosso ministério. E aquele que fala o contrário, mentiroso, está enganado. Porque esse ministério é um ministério de amor. O ministério que ele vem através das boas obras do Mestre. E é isso que nós vamos ler agora, irmãos. Uma pequena mensagem. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem, mas hoje vamos juntos entendendo um pouco da palavra de Deus, amém? Amém. Então em Marcos 4:35, deixa anotado e depois os irmãos também lerem nas suas casas, mas vamos aqui, começa assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e eles estavam na popa dormindo, estava na popa dormindo sobre uma almofada, que é o nosso mestre. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande
bolos. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Abaixe seus olhos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, maravilhoso, Espírito Santo, meu Pai, te peço, Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo impedimento maligno que ainda resta entre nós, que fique por terra, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que a tua palavra é o que reina. Nós sabemos, Pai, que o teu tempo é comandado por ti, e nada, e nenhum mal vai deixar que o teu povo não conquiste a vitória hoje. Senhor Jesus, meu Pai, Espírito Santo, clamamos a ti, faça morada entre nós, ativa o nosso coração, ativa o teu Espírito entre nós, e que seja fácil, tranquilo, alegre e abençoado a tua palavra. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala uma passagem que eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Por quê? Irmãos, havia um homem endemoniado. Eu, glória a Deus, cresci nessa casa, os filhos evangelhos com Jesus. E eu vi muitas pessoas endemoniadas. E muitas vezes se espantavam. E esse homem, irmãos, não era comum. Ele já estava no nível de andar nu. Cadeias não lhe seguravam. Irmãos, eu fico pensando quando eu leio isso, aqui na palavra de Deus não fala, mas como que é a família desse rapaz? O quanto essa família não sofreu? Porque nós sabemos, irmãos, hoje em dia, pessoas que vivem em mesma casa, mas não são parceiros, famílias que são do mesmo sangue, mas não se dão o amor. Nós sabemos o quanto Satanás feriu um princípio, uma base bíblica que é a família. E esse homem andava pelas ruas de uma cidade, se ferindo, fazendo mal. Mas eu fico imaginando, irmãos, como que estava a mãe daquele rapaz, que não se fala na palavra, mas como estava o pai, os irmãos que moravam todos naquela mesma cidade. Antigamente, irmãos, nós sabemos, já passamos em cidade pequena, sabemos como é. Às vezes, muitas vezes no próprio bairro, nós sabemos de coisas que nós nem queríamos saber. Imagine naquele tempo, como era difícil. E o Satanás, ele reinou por muito tempo na vida de um homem. Mas, irmãos, o que é lindo, mais para frente a gente vai continuar aqui. Mas, quando Jesus, o Mestre, que ele sempre estava no controle de tudo, ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. Os discípulos não entenderam nada, porque a palavra de Deus fala, como nós vemos aqui no primeiro versículo, já era tarde, eles entraram no barco, e muitos dos discípulos conheciam a navegação, conheciam como funcionam as coisas à noite. É difícil enfrentar o mar. Hoje em dia a gente vê luzes, né? A gente vê sinal, a tecnologia. Mas aqui não se fala que Jesus estava no navio, Jesus estava no barco. E aquele
momento, irmãos, o que aconteceu ainda? Um grande temporal aconteceu. Tudo isso, quando eles chegaram do outro lado, pelo milagre de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo acalmou o mar, acalmou o vento. Mas Jesus tinha um propósito, que era estar naquele local. E muitas vezes a gente fala, mas o Mestre Jesus Cristo, ele foi lá para ser recebido por rei, para ser recebido por uma família, para ser recebido por uma igreja que está em comemoração. Não! A cidade que nós temos aqui, onde Jesus atravessou a tempestade para chegar, era uma cidade que os judeus não eram bem-vindos, era uma cidade de gentios, onde os porcos eram cultuados, dos rituais deles. Não tinha nenhuma família para aconchegar o Mestre e os seus discípulos. Mas por que o Mestre foi por uma cidade dessa? E quando eles chegam, atravessam o mar, no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Irmãos, aqui é um rapaz endemoniado falando com o Mestre. Olha que o Senhor Jesus acabou de chegar com os seus discípulos, e ele já foi recebido. Eu fico imaginando ali os discípulos ali, rapaz, saímos de noite, cansado, pegamos o barco, pegamos tempestade, o mar, quase morrendo. Chegando lá, aconteceu algo pior ainda. Veio um homem nu correndo em direção de você. Meu Deus do céu, dá para voltar para a tempestade de novo. O que é isso? Imagina, irmãos, a gente fazendo evangelismo, chega um desses aí. Senhor Jesus tem poder, a gente faz agora, pastora, nos ajude. Mas irmãos, acontece. E ali os discípulos estavam preparados ainda, mas eles estavam, o Senhor Jesus Cristo aqui, que sempre nos cuida. Mas mesmo os discípulos não sabendo o que estava para acontecer, Satanás já sabia. Satanás já falou com alto e bom som: que queres de mim, me atormentando? Vamos continuar a passagem, irmãos. No 8, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião. É o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não nos viesse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, um grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: mandai-nos para aqueles porcos, para que enterramos dele. Irmãos, aqui o Satanás, ele foi submisso ao Senhor Jesus Cristo. Ele que falou: Senhor Jesus, tu já pediu para nós, legiões, sair desse corpo, desse rapaz. E outro detalhe, irmãos, aqui na palavra de Deus, em nenhum momento falou o nome desse rapaz. E é algo muito interessante, irmãos, que nós podemos fazer uma reflexão também. Toda vez que a palavra de Deus ela não coloca o nome, eu entendo que nós podemos colocar o nosso nome naquela situação. Porque imagine, irmãos, a Bíblia foi escrita letra por letra, ponto por ponto, tudo com propósito. Como é que não sabia o nome daquele rapaz? Porque eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus queria nos deixar um sinal. Não só aquele homem endemoniado, mas poderia ser você, poderia ser um filho, uma filha, um esposo, qualquer pessoa de nossa família. Porque nós sabemos, irmãos, de onde nós vimos. E esse rapaz, ele era visto como louco. Esse rapaz era visto como um agressor. Tudo que de mal ele era
para esse rapaz. E esse rapaz, ele foi liberto. Mais para frente fala que depois que os espíritos imundos foram convocados, os corpos se jogaram no precipício e morreram, esse rapaz tomou banho, vestiu as roupas limpas, e aí chegou, acredito eu, os donos do porco, os fazendeiros, ou conhecidos, e falaram assim: nossa, você que matou os porquinhos, sai daqui, vai embora. E o Senhor Jesus Cristo, vamos embora, todo mundo para o barco de novo. E quando o mestre falou para todos voltarem para o barco, esse rapaz, ele falou: mestre, deixa eu ir contigo, porque tu mudaste a minha vida, tu me deste rumo. E o que o mestre falou, irmãos, mais para frente aqui? Não, tu não vai comigo, volte para a tua família. E amados, é aqui que eu vejo um grande desafio que está hoje em dia. Muitas vezes, irmãos, quando nós somos libertos, quando nós temos essa conversão por Cristo, e nós declaramos dentro de nós que agora só Jesus Cristo é o único Deus Salvador de nossas vidas, e nós queremos só estar com o Mestre, mas aqui o nosso Pai, Jesus Cristo, nos ensina que nós temos que voltar para a nossa família, para dar o nosso testemunho, porque agora ele não ia sozinho, esse rapaz, que acredito que por anos deve ter praticado essa vida de imundícia, mas agora ele vai com o Senhor Jesus Cristo, ele vai liberto, ele vai transformado. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 5, no capítulo 7, quase 8, ou já 8, o Senhor Jesus Cristo, ele volta para essa mesma cidade, onde ele vai operar a segunda multiplicação dos pães. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar a palavra, e é anunciado que vai estar lá na palavra, 4.000 homens estavam lá à espera do Senhor Jesus Cristo, sem contar as mulheres e crianças. Irmãos, quem o Senhor Jesus Cristo não permitiu que ele entrasse no barco e ficasse naquela cidade? Aquele rapaz que era esse endemoniado, esse mentiroso, esse adúltero, esse qualquer coisa que muitas vezes nós temos de pecado. Nós somos esses, irmãos, esses endemoniados, e ficamos numa cidade para ser evangelista de Deus, para levar a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo para todas as outras pessoas. Agora imagine, irmãos, de tantas pessoas naquela cidade, o mestre, ele escolheu os piores, a quem precisava de libertação, aquele que precisava de uma cura, e através dessa bênção, desse milagre, ele conseguiu levar a palavra do Senhor Jesus Cristo naquela cidade. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos ter alguém na nossa família, ou muitas vezes somos nós, essa pessoa que a gente vê como já derrotado, já está titulado como: não, esse aí nunca vai estar com Cristo, esse nunca verá a glória de Deus. Muitas vezes nós já nos vimos nessa situação, ou nós conhecemos alguém que a gente fala: não, eu tenho que levar a palavra, mas para isso não dá, isso já foi perdido. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que ele atravessou uma tempestade, ele atravessou a incredulidade dos discípulos para chegar numa cidade e operar um milagre de cura, e através dessa cura houve uma semente plantada por Deus, houve o nascimento de Cristo através do quebrantamento dos seus pecados e na fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo que antes de começar a palavra de batismo, irmãos, eu queria trazer um pouco dessa palavra de que, mas nós somos merecedores, fulano é merecedor, ciclano é merecedor.
Muitas vezes pensamos isso fracamente, mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina a todos que creem somente no Senhor Jesus Cristo, como único Deus e Salvador, e se arrependerem dos seus pecados, e proclamar que somente Jesus Cristo é o seu Senhor, será salvo. Então, como forma de obediência, nós seguimos também Marcos 16:16, que é um versículo muito conhecido. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, eu creio que todos aqui têm um entendimento do batismo nas águas. Deixa eu ver aqui quem ainda não é batizado, mas vai se batizar no próximo batismo. Aqui tem umas quatro, todo mundo já é batizado. Amém? Amém. E até quando eu ficava pensando, nossa, mas a pastora quer que traga uma palavra abençoada e também tenha conteúdo de batismo, e eu fiquei pensando, mas a maioria já é batizada. Mas como eu sou fraco, né, irmãos? O Espírito Santo reina na pastora. Nós é que vamos proclamar a voz de Cristo para os outros. Se nós não temos a palavra do batismo na ponta de nossa língua, se nós não vivemos Cristo através do nosso testemunho, e se nós não voltamos para a nossa casa, para a nossa família, onde nós saímos, prejudicando muitas vezes, sem ter Cristo entre nós, nossa palavra não vale nada. O nosso testemunho ele não vale nada. Mas quando nós vivemos a palavra de Cristo, quando nós conseguimos seguir, muitas vezes não somos rápidos, mas quando nós tentamos e pedimos a Deus, Ele nos dá força. Ele nos dá força para fazer uma oração, em momentos, em lugares que nós nem imaginamos, e às vezes nós podemos tocar em pessoas que muitas vezes nós temos essa timidez de passar por barreiras, mas através do Espírito Santo nós temos uma missão que é levar o nome do Senhor Jesus Cristo, é levar aonde quer que for a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser fracos, nós não podemos ser tímidos. Aqui no reino de Deus é dos fortes. Aleluia! Irmãos, esse ministério é um ministério que tem pendurado há anos e que Deus continue assim. E esse é o ministério que não tem preguiçosos, é um ministério que não tem acomodados, é um ministério que tem o amor de Cristo, e isso não vai se acabar nunca na nossa vida, esse ministério, porque esse ministério ele foi enraizado, construído por mulheres, por homens, por crianças, por pessoas muitas vezes sem ter o conhecimento máximo, superior dos estudos, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo reinava em todo sempre. E é isso, irmãos, que nós precisamos. Nós não precisamos fazer uma faculdade de teologia, nós não precisamos ficar 50 horas estudando. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele nos usa, e quando nós decidimos entregar a vida para Ele, Ele multiplica em minutos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é testemunha não só aqui nesse ministério, mas na minha vida, irmãos. Irmãos, muitas vezes eu não conseguia pegar o microfone e falar 3 palavras seguidas. Muitas vezes a timidez era tão forte, nem sei se a palavra é timidez, mas empecilhos do mal fizeram de tudo para que eu não conseguisse decorar o versículo, que eu não conseguisse expressar o amor que eu sinto por Deus pela pastora. Mas a partir de um momento que veio uma grande dor, um momento de maior tristeza aqui na terra que eu tive, eu olhei para a serva de Deus que tanto fez bem, não só pela minha família, mas pela família de muitos aqui, com o sofrimento de uma perda, que eu também sofri, mas eu me via como aquele ser, aquele anjo, poderia estar, ele não poderia deixar essa pessoa sozinha. Eu sei que eu sou fraco,
Eu sei que tem muitas coisas para melhorar, como nós todos aqui temos. Mas a partir do momento que nós devagarinho vamos tirando o nosso desejo de carne e colocando cada vez mais o Espírito, a palavra, os louvores, o testemunho, ele vai florando naturalmente. E o Senhor Jesus Cristo será maravilhoso. Ele tem feito grandes milagres na minha vida, tem feito restituições de muitas coisas que eu nem imaginava que o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. E isso somente através do santo poder do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha que nós estamos acostumados, nós que viemos do nada, nós vamos conseguir com a força do nosso braço, com a inteligência e o conhecimento que nós temos, nós vamos vencer as guerras. Irmãos, cada vez mais eu venho aqui nesse altar, mais eu acho que eu devo para Deus, mais eu acho que eu sou o menor dos menores, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem me cobrado esse amor, e não é um peso, como se fosse um chefe me pedindo para tirar um certificado, não, é algo mais ou menos assim: se aproxima de mim, escute minha voz, escute o meu caminho. E conforme isso vai acontecendo, você só tem coisas boas acontecendo, e coisas que você não imaginava acontecendo. Eu tenho certeza, irmãos, que tem muitas pessoas aqui hoje, e tem pessoas na família, que você fala: meu Deus, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui não vai dar certo. Eu já consegui, já passei por isso também, irmãos. Mas eu creio, irmãos, e aqui é a palavra que nós vimos hoje: nada, mas nada é impossível àquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que nós vamos sair hoje, irmãos, com uma grande vitória, de guerreiros, de luta mesmo, irmãos. Não é guerreiros não de eu vou apoiar de longe, não, irmãos. É nós na batalha, é a tua voz, a tua fala, é os teus passos, o teu agir, o teu testemunho, que vai fazer com que pessoas olhem e sigam: meu Deus, esse aqui é diferente, esse aqui está diferente. Onde ele está indo? O que ele está frequentando? Está mais calmo, ele está mais alegre. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele, irmãos, que pode tirar uma depressão que está oculta. Ele é aquele que pode tirar aquele espírito de suicida que muitas vezes encontra no esconderijo das pessoas. O Espírito Santo é aquele que pode tirar a mentira, a inveja, a prostituição. Nós sabemos que tem muitos pecados que nós achamos muito vergonhosos, a sociedade discrimina, mas tem muitos pecados também, irmãos, que muitos acham que é banal, que isso aqui é normal, mas não é. E só tem uma coisa, irmãos, que nos separa de Deus, que é o pecado. Então toda vez, irmãos, que nós estamos nesse caminho de erro, em que nós trocamos, eu lembro, irmãos, que às vezes tinha um culto de segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, frequentava todos esses cultos. Daqui a pouco, questões da vida, só sábado, domingo. Às vezes, só domingo. Mas como fica o nosso espírito, irmãos? É algo muito perigoso que nós temos que ter atenção, irmãos. Consumir Deus, consumir o Senhor Jesus Cristo sempre, sempre. Ah, mas eu não tenho força. Tem problema, liga na live da pastora Raquel. A live da pastora Raquel, ela vai começar a dar caminhos de uma libertação dentro de você, que você nem espera. Daqui a pouco é você mesmo que vai estar fazendo essa palavra que a pastora traz. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos usando de maneiras que nós nem sabemos explicar como. Muitas vezes nós falamos: nossa, eu vou ler um capítulo aqui de Marcos 5 quando chegar em casa, porque o irmão pediu. E você começa, desfalece. Mas, irmãos, quanto mais nós tentarmos as coisas de Deus, mais forte nós vamos ficar. Mais forte, irmãos. Não desanime na reta final, irmãos. Nós estamos enfrentando um inimigo que tem se aperfeiçoado e tem cada vez mais encontrando brechas para nos atacar, para atacar nossa família,
alguém, não, eu vou escutar pastor, eu vou escutar um vídeo, eu vou não sei o quê. Mas e nós mesmos, irmãos? Eu sei que é difícil, parece até coisa de ficção, mas vai chegar momentos, irmãos, em que os grandes que falam e pregam a palavra serão presos. Serão presos, irmãos. E como é que você vai conseguir falar, você sobreviveu, você conseguiu estar, sei lá, numa caverna, escondido em algum lugar, e você tem que levar a palavra para aqueles irmãos, porque você é conhecedor da palavra. Como você vai fazer, irmãos? Você vai abrir um Marcos 5, você vai abrir um Apocalipse. Como é que você vai fazer, irmãos? Como é que você vai falar da palavra de Cristo, da obediência? Que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sem nenhum pecado, Ele arrependeu. E Ele foi e se batizou através de João Batista, através da ordem, da obediência do Pai. E assim se firma a Trindade. O Pai pediu para o Filho obedeceu, veio as águas e o Espírito Santo desceu. Então a obediência de um cristão, irmãos, é uma bênção nas nossas vidas, é a chave de vitória e obediência. Todo percebe, irmãos, que todas as vezes que nós estamos servas como a pastora Bel, como a pastora Cláudia, quando o Espírito Santo fala conosco, nós seguimos esse caminho, é só vitória, irmãos. A vitória é garantida. Nós não estamos falando que não teremos lutas, não há guerra sem lutas, irmãos. Ninguém ganha algo sem conquistar algo. Como diz aqui um ditado muito forte, não existe almoço de graça, né? Tudo tem um preço, você vai lutar, mas só de você saber, irmãos, que você vai lutar, mas a vitória é garantida. O Senhor Jesus Cristo nos redobra de força, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca, nos tira do lamaçal, nos tira da tristeza, Ele nos tira do desânimo, Ele nos agita, nos dá força, nos dá sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono de tudo. Ele nos fez do pó para conseguir levar as boas novas dele. Então, irmãos, vamos ler mais um versículo. Em Romanos 6, 3. Já para finalizar aqui. Eu vi um pastor também essa semana, muito engraçado. Ele falava assim, que teve todo esse burburinho lá na igreja dele, de separação de famosos, e ficou aquela conversa toda, e ele querendo falar assim, que não parar de cuidar da vida dos outros. E ele deu um exemplo assim que eu achei muito bacana. Como que nós vamos ver o quão puro nós estamos por dentro, o quanto que nós estamos evoluindo na fé. E ele deu um exemplo do papel higiênico. Aí, quando ele falou isso, eu acordei na hora, vamos ver o que esse cara vai falar. E ele falava assim, e eu pergunto para vocês, quando a gente vai lá, a gente se limpa, quando a gente bebe, acabamos de se limpar, a gente joga fora, sim ou não? Sim. Não. Todo mundo na parte. Por que, irmãos? Quando a gente limpa, a gente primeiro dá aquela examinada. Não está legal. Deixa eu limpar de novo. Aí você olha de novo e fala: ainda não está bom, mas está chegando ali. E a gente vai só ter que ficar limpo. Eu falei: rapaz, isso mesmo. A gente muitas vezes fica a semana inteira buscando a vida dos outros, buscando se não se limpa. Chega na igreja com o coração, meia boca que o irmão vai fazer ali, fala duas palavrinhas com Deus e acha que está limpo. Não está, eu ia pagar a palavra para ele embora. Não está limpo. Nós temos que buscar cada vez mais a limpeza de Deus. Nós temos que procurar essa limpeza de Cristo dentro de nós. Nós achamos muitas vezes que uma vez vindo na casa do Senhor Jesus Cristo, vai limpar por completo, mas dependendo de onde estiver, irmãos, tem que vir sábado, domingo, dos dois cultos, e vamos ver mais, né? Porque às vezes entramos em lugares e nós mesmos fazemos situações complicadas, mas o Senhor Jesus, a pastora que me falar, a
palavra de batismo, eu estou no papel higiênico. Mas é bom que os irmãos vão lembrar. Os irmãos vão chegar em casa e falar, vamos ver aqui, todo dia vai chegar e falar, só vim para a igreja hoje. Amanhã também. Isso vai para a hora e glória do Senhor Jesus Cristo vai funcionar. Amém? Em Romanos 3, irmãos. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, o batismo ele representa quando nós declaramos que o nosso velho eu, ou seja, a partir de hoje, quando eu entrei aqui nesse batistério, tudo que eu fiz de errado caiu por terra. Tudo. E eu declaro que o Senhor Jesus Cristo reina em mim. E eu somente vou adorar ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado do batismo. Quando a gente se arrepende, a gente só quer a Cristo. É batismo de morte, o batismo de arrependimento. Mas o que é mais lindo, irmãos, quando nós estamos subindo, eu lembro até do meu irmão Vargas, subindo aqui das águas, é aquele renovo, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente algo diferente, que muitas vezes nós buscávamos e não encontrávamos. Isso se chama o Espírito Santo. Ele está dando sinal, eu estou contigo, meu filho, minha filha. Não importa a nação, não importa a família que tu vê, não importa quantos anos tu reinou diante do Satanás, a partir de hoje, quando tu entregaste o coração a Deus, todas as coisas, os pecados, os males fiquem por terra e se nasce um novo homem. E assim o Senhor Jesus Cristo vai nos dando força. E um dia após o outro nós vamos começando a tirar cada vez mais coisas da carne, da antiguidade da nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo vai preenchendo com as tuas boas novas. E assim o nosso testemunho, irmãos, ele floresce. Nosso testemunho é o nosso bem mais valioso, irmãos, para a gente conseguir conquistar almas. Imagine se tivesse aqui 10, 15 pessoas, irmãos, novos, visitantes, e um ladinho, um grupinho, falando com gente. Do outro lado, pessoas pancaradas, o outro empurrando o carro dos outros. Não, irmãos, não é testemunho de Cristo. Nós estamos aqui, um pelo outro, a carne. Nós trouxemos que falava, né? Da mão, do pé, uma é a orelha, outra é o dedo. Aqui nós somos o corpo, cada um uma parte, e juntos somos o corpo comandado por Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui para encerrar já, eu perguntei aqui para todos, glória ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão aqui que não são batizados, mas já tomaram essa decisão. Mas, irmão, se tem alguém que conhece um familiar, um amigo, conhece alguém que você fala, eu queria muito que fosse, que essa pessoa voltasse para Cristo, ou que essa pessoa realmente, que nunca teve contato, se convertesse para Cristo. Eu peço que nessa oração que nós vamos fazer agora, você fale, irmãos, e ore, porque eu vejo, irmãos, que eu percebi durante muitos cultos, que quando, independente de quem está no microfone, mas quando a pessoa que está orando no microfone começa a orar, os outros guerreiros que estão aqui começam apenas a escutar. Mas isso aqui, irmãos, a oração não é um louvor. A oração, irmãos, é o nosso falar com o Pai. Então, se quem está no microfone está falando com o Pai, está dialogando, tendo aproximação do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que está na igreja mesmo, mas não está falando com o Pai, não está se fortificando. Então, quando a pessoa fala, comece a orar, um ou outro começa e vai, daqui a pouco desmorece. Irmãos, eu percebi, e uma das pregações que me
mais senti confortável foi quando eu falei assim: pastor, essa vai ser minha última pregação. Isso aqui não é para mim, não dá certo, deixa os outros irmãos aí, vai ser minha última pregação. E eu vejo o Senhor Jesus Cristo me dava assim, coordenadas na hora ali, assim, natural. E eu peço isso para os irmãos agora. Nessa oração que nós vamos fazer, que a pastora já começou o culto de uma maneira estratégica, abençoada, muitos pode ser que não tenham pegado, que dia 15 nós vamos ter um batismo. Mas muitos estão dispersos. E nessa oração, nós vamos orar por não só uma, mas por duas pessoas. Mas, irmão, eu nunca levei a palavra para essa pessoa. Irmãos, vamos começar a oração. Calma, gente. Ansiedade é algo que pega muito. Vamos começar hoje a oração. Vamos orar, interceder para essa pessoa, mas interceder com fé que essa pessoa vai ter um encontro com Cristo. É uma oração que você vai ser falado, vai ser o último suspiro da minha vida, pode ser. Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que eu amo, ou que eu conheço, que nunca entrou na casa do Senhor Jesus Cristo, ou que já entrou, mas não tem o coração ligado contigo, eu quero que volte e declare em guerra, faça guerra, irmãos. Então, irmãos, eu convido que todos fiquem perto comigo, irmãos, e vamos começar uma grande batalha, irmãos. Porque isso não pode ficar somente conosco, não pode ficar só comigo, contigo, e com que estão aqui, ou que vão a outro ponto. Não, irmãos, isso tem que ser para toda a nossa família, para todos os nossos conhecidos. É claro que nós vamos respeitar a religião, a opção de cada um, mas nós, como os cristãos, nós temos que clamar para essas pessoas terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e que nós conseguimos estar na glória eterna todos juntos. Então, irmãos, feche seus olhos. Independente de quem está do seu lado, da sua frente, atrás, se quiser mudar de lugar, irmãos, é como se fosse uma batalha. E está acontecendo uma batalha espiritual agora, nesse momento. Nós já clamamos o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui. O Senhor Jesus Cristo já atravessou uma tempestade na muralha demoniada. Esse demoniado levou a palavra dele. O que? Qual o problema de nossas vidas que nós temos que pode ser impossível para Deus? Nada pode ser impossível para o Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, clamamos aqui, Senhor, como guerreiro, Senhor Jesus, da tua fé, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que almas tenham um encontro contigo. Nós sabemos que muitas vezes nós não levamos a palavra para eles, mas a partir de hoje, com essa oração, nós seremos guerreiros fortes, e que o teu Espírito Santo, ele guarda o coração amargurado, o coração triste, o coração depressivo,
chegando aqui, eu senti algo que eu escuto a pastora falar há muito tempo. Essa guerra espiritual. E uma guerra espiritual, irmãos, a gente não consegue ver como uma guerra física, mas a gente consegue sentir quando nós estamos no Espírito. Porque o Senhor Jesus Cristo ele revista essa semana de cada um de nós. Porque o Satanás ele vai levantar. E ele está se levantando nesse mês. Porque, irmãos, são almas que nós estamos ganhando para Cristo. São famílias que nós estamos ganhando para os céus. E o nosso concorrente, o Satanás, ele não quer isso, porque ele está ganhando essa batalha. O Satanás está aí esperando o mundo, que nós vemos um mundo de desgraça, de mentira, em que o bandido é o herói. Onde já se viu isso, irmãos? A sociedade que nós vivemos, nós não podemos nem dar a nossa opinião do que é certo e do que é errado, que nós já estamos errados. Irmãos, nós temos que unir. E quanto mais pessoas da nossa família nós conseguimos levar para a glória, o Senhor Jesus Cristo cada vez mais vai fortalecer nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, abençoe toda a sua vida. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana que a palavra de Deus vem, seja uma semana que os louvores, que as orações, que o Espírito Santo, ele domine a vida de cada um aqui hoje e de toda a tua família. Vamos Jesus a ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Rodrigo não fugia dos compromissos dele, mas o Tiago parece meu filho, ele fugia igualzinho fugia, igualzinho. E sabe como eu comecei a pregar? Por amor à pastora Cláudia. E ele falou que eu amei a pastora Kel e vi ela sozinha. Gente, isso é só um laço de Deus para ele. Eu só fui usada de isca, porque que coisa linda. Ele já não fala por falar, ele fala por vivenciar o reino dentro dele. As guerras espirituais, o entendimento vai além do repetir, ele está vivenciando o reino dentro dele. Oh, glória a Deus! Aleluia! E vai ser uma semana que nós vamos guerrear. Quem vai guerrear por almas? Por vidas? Vai ser a semana que nós vamos orar por todos que vão descer as águas e por aqueles que ainda não decidiram. Glória a Deus! Nós vamos guerrear tanto que nossos problemas vão ficar pequenos, porque nós vamos entrar numa guerra muito mais feroz por vidas. O Tiago não se pinta nas ovelhas que vão se batizar, porque